Olá, seja muito bem-vindo a mais um RLCast, um podcast sem mimimi sobre restaurantes. Meu nome é Junity. Eu sou o Henrique Zanini e o tema de hoje a gente vai falar sobre contratação e gerenciamento da equipe. E antes de começar, eu quero iniciar já agradecendo pelo iBoo, que é o nosso parceiro oficial do podcast. Para você que não conhece, o iBoo é um aplicativo de marketplace que está presente nas cidades do interior. E se você quer começar a vender online ou aumentar as suas vendas no online, você pode clicar no link que está na descrição aqui embaixo ou escanear o QR Code e fazer o cadastro no teu iBoo e começar a fazer as vendas online com o iBoo. Então vamos começar falando sobre recrutamento e seleção, então como que a gente faz contrato, gerenciamento da equipe e tudo mais. E eu acho que para iniciar mesmo, vamos começar pelo começo, né? Que é como que você escolhe as pessoas que vão fazer parte do time. Eu sei que você passou há pouco tempo por isso, né? Montando a equipe para o restaurante novo e também sei que você refez a equipe de um dos restaurantes na cozinha. Como que você faz para encontrar essas pessoas, enfim? Eu primeiro divulgo, né, as vagas via redes sociais ainda. Para mim, é o que mais funciona, é redes sociais. E quando eu faço essa divulgação, eu peço para as pessoas mandarem currículo via e-mail, né? Então, eu acho que eu uso essa estratégia porque se eu ficar respondendo direct, WhatsApp, a preguiça fala mais alto, né? Então, tem gente que não tem a capacidade de dizer a experiência profissional que tem. Manda um oi, tem interesse na vaga, quanto paga? E aí a gente já começa uma seleção. Se a pessoa parou para fazer um currículo, pelo menos, para te mandar, é porque ela realmente está querendo a vaga, né? Aí, quando esses currículos chegam, eu avalio primeiro o currículo. E se chama atenção o currículo, eu convido essa pessoa para vir para dentro do restaurante para fazer um teste de perfil. Esse teste de perfil eu aprendi com um consultor que fez um trabalho dentro da minha empresa, nessa parte de recrutamento e seleção. E esse teste são 50 perguntas, salvo engano, que são aleatórias, assim, né? Sobre questões gerais, tipo, você gosta de árvore, você gosta de animais, coisas assim. E a pessoa responde isso e depois que você preenche essas respostas, o sistema, a planilha gera um perfil, um gráfico com as aptidões da pessoa, defeito, como é que é temperamento, etc. E baseado nesse gráfico, eu analiso se o perfil da pessoa bate para a minha vaga, né? Feito esse teste e a pessoa tendo o perfil, eu converso com ela pessoalmente para tirar dúvidas, fazer perguntas, um bate-papo mesmo, para checar se o que está no perfil eu realmente consigo perceber na pessoa. E se simpatizar e ela aceitar todas as condições, né, que eu coloco, todos os benefícios, salários, enfim, ela começa a trabalhar. É um processo que tem algumas etapas que às vezes espanta alguns candidatos, mas que ao mesmo tempo aumentou muito o meu nível de acerto com relação à escolha das pessoas. Acho que é legal a gente falar que desde o começo, né? Você pode... Depende do teu nível de quanto você está precisando das pessoas. Porque, por exemplo, no MyMook eu sei que a gente faz não por e-mails. A gente já testou por WhatsApp, só teve problemas, né? Porque as pessoas vêm mais desqualificadas. Outra coisa que a gente já testou no recrutamento é colocar salário ou não colocar salário. Então, o que a gente tem preferido fazer é colocar todas as informações já completas. Então, qual que é a carga horária, qual que é o salário, qual que é o cargo que ela vai fazer, o que ela vai ter que fazer na função, se precisa de experiência, se não precisa. O mais detalhado possível, porque as pessoas que venham buscar, elas já venham já com essa consciência, porque senão só acaba trazendo curiosos, né? Exato. E outra coisa que é fundamental e já deixo como a primeira grande dica, né? Então, vamos fazer um corte disso depois, mas a primeira dica de ouro para você que é contratar uma equipe é que você precisa contratar as pessoas para a tua vaga e não moldar a vaga para a pessoa. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma vaga de auxiliar de cozinha, essa vaga e esse salário tem que ser de auxiliar de cozinha e não contratar alguém com experiência e pagar mais. Eu vejo muitas pessoas que começam restaurantes e que não têm experiência e convidam um cozinheiro com certa experiência para vir para o negócio. E aí, esse cara que define quais são as atribuições dele, qual que é a vaga, o que ele vai fazer ou não vai fazer, quanto que ele vai ganhar. Então, a empresa cria uma vaga adaptada para uma pessoa. Esse é o maior erro, porque se um dia essa pessoa sair, como a vaga foi criada para ele, não vai ter quem preencha essa vaga, né? Então, se eu tenho uma vaga de auxiliar de cozinha e chega um cozinheiro com 15 anos de experiência para me pedir para trabalhar lá dentro, a vaga que eu vou dizer para ele, eu tenho uma vaga,
de auxiliar de cozinha. Se você quiser começar por aqui, você pode crescer dentro da empresa depois. Mas eu não vou criar uma vaga que eu não tenho como agora, só porque você tem experiência. Inclusive, aconteceu isso recentemente, foi uma surpresa muito boa, porque essa pessoa que veio com muita experiência aceitou entrar como auxiliar aprendiz e já cresceu dentro da empresa, mas quando ele aceitou isso, eu já percebi que ele realmente queria trabalhar lá. Uhum. Então, não é que a gente tenha que fazer as pessoas sofrerem, né? Não é isso. Mas é entender que a empresa tem uma realidade que precisa ser respeitada. Sim, né? Então, a empresa em primeiro lugar. A empresa em primeiro lugar, com certeza. Eu mesmo sou funcionário da minha empresa. Uhum. Né? Você é funcionário da tua empresa. Então, a gente precisa entender que nós servimos a empresa e nós não podemos prejudicar ela, né? De alguma maneira, nesse sentido. Mas o que eu vejo, assim, nas nossas conversas com donos de restaurante e tal, e isso é 100% das vezes, né? A gente dá os treinamentos no intervalo, é 100% das vezes o assunto é o mesmo, a reclamação sobre os funcionários. O que você acha que é mais difícil? Fazer o recrutamento e a seleção da pessoa correta, da pessoa certa, ou manter as pessoas dentro da operação ali? Sem dúvida, manter. Hoje em dia, a rotatividade está muito alta. Eu falava há pouco, antes de vir para cá, antes de começar a gravar o podcast, que pelo menos na nossa região aqui, eu tenho percebido que a oferta de vagas está muito alta e que o que acontece é que as pessoas vêm para trabalhar e como elas sabem que elas vão arrumar emprego muito rápido, se elas cansarem demais no horário, elas trocam. Se oferecer R$50 a mais, elas trocam, porque tem muita oferta aqui na nossa região. Óbvio que não é uma realidade da região como um todo, né? Mas quando se trata de cozinha, exige treinamento. Uhum. E demora, né, para fazer treinamento. Então, quanto mais a pessoa ficar, mais assertivas as iniciativas e as posturas delas vão ficar dentro da cozinha. Então, fazer ficar, para mim, é o maior desafio. Eu acho que atrair pessoas não é difícil. Difícil é conseguir pessoas que realmente fiquem, que entendam o propósito da empresa e que queiram ficar, né? Mas será que é porque as pessoas que começam talvez não tenham noção do que é para isso? Porque, por exemplo, lá no Emoki eu sei que auxiliar da cozinha não precisa ter experiência, né? Não. A equipe mesmo ensina e tudo mais. Então, talvez venham pessoas que não tenham noção da rotina de um restaurante, que é puxado. Eu sempre digo que o dono do restaurante é louco, né? Porque realmente é muito puxado. Você precisa, às vezes, sacrificar sábado, domingo, sexta-feira, que você feriado, que pode estar com a tua família, e você vai estar dentro de um restaurante. Definitivamente não é para qualquer um, né? Então, eu não sei como que talvez no teste você consegue pegar se a pessoa está preparada para isso ou não, você consegue identificar, se ela tem uma noção da onde que ela está se metendo? Eu acho que assim, eu tento deixar o mais claro possível, né? Então, eu friso várias vezes, a gente trabalha feriado, final de semana, a gente trabalha direto, não para nunca, você tem direito a folgas e tudo mais, mas não espere que, né, um domingo você vai conseguir ficar em casa, porque se não for a tua folga, você não vai. E aí, obviamente, 90% das pessoas dizem que tudo bem, porque precisam do emprego, né? Exatamente. Mas é rápido para perceber se isso vai influenciar ou não, né? Então, mas para responder ali, eu acho que não tem como antecipar isso, né? O que o dono de restaurante pode fazer é antecipar a informação, deixar isso muito claro para a pessoa, e daí é só no dia a dia para testar. Porque uma coisa é você trabalhar muito em domingo, feriado, final de semana, ser exigido pra caramba, mas o ambiente ser muito bom, as pessoas que estão lá, né, se os companheiros de trabalho forem bons companheiros, se o ambiente for leve, for alegre, você trabalha muito, mas trabalha leve. Uhum. Se o ambiente for pesado, se tiver um chefe um patrão que não sabe gerir as pessoas, se tiver chefe que grita, que não sabe lidar, na maioria das vezes, além de trabalhar muito, acaba ficando muito pesado o clima, né? Uhum. E aí, obviamente, a pessoa não vai ficar. Então, eu acho que a resposta é que existe uma grande soma de fatores que precisam se encontrar aí para que as coisas funcionem, né? Então, o que faz a pessoa ficar mais tempo é o ambiente que a gente consegue proporcionar para elas. Uhum. Não é necessariamente a quantidade de trabalho, mas sim o ambiente, né? E é essa reflexão que eu acho que a gente precisa deixar muito clara aqui. Tem que terminar esse negócio de eu ter pago e você executa e deu para a bola. O salário já não é mais o primeiro fator na escala de decisões sobre vagas já faz muito tempo. Né? Pagar bem é uma obrigação, principalmente no mercado competitivo do jeito que está. Pagar um pouco acima da média já não é mais suficiente, né? Tem que pagar mais mesmo.
mas o que faz ficar mesmo é o ambiente e os benefícios que você traz para a pessoa, né, como um todo. Então, eu procuro pessoas sem experiência porque eu acho que tem muita gente procurando uma oportunidade de começar. E geralmente essas pessoas que não têm oportunidade são mais jovens, então eles têm mais pique para trabalhar de noite, final de semana, não tem família ainda, né, e tal, então é mais tranquilo, mas eu sempre estou orientado a criar um ambiente favorável para eles, né. Sobre a questão do salário, eu estava vendo uma pesquisa que o salário é o quarto benefício que as pessoas mais buscam para se manter na empresa. Então, como você falou, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é o quarto. Então, tem várias coisas, e eu acredito que o primeiro, sim, é o ambiente, né, a gente chama de cultura da empresa, até onde a gente estava falando sobre isso, né? Porque no meu modelo de negócio, né, para quem não sabe, eu tenho agência de marketing, eu consigo trabalhar home office, ou seja, trabalhar da minha casa, com as pessoas na casa delas, sem que a gente precise ter contato físico, né? A gente tem contato online ali pelo computador. E é tranquilo. A gente é mais difícil do que você estar presencialmente, sim, mas num restaurante as pessoas estão ali o dia todo, né? E eu sei que os rituais eles são bem importantes. Então, acho que é legal se você puder falar quais são os tipos de ritos que tem lá, o que vocês fazem de janta, de celebração, de conversas, né? De como que do treinamento inicial que as pessoas recebem, enfim, como que você fomenta a cultura para que crie esse ambiente e que as pessoas gostem lá e queiram permanecer. A primeira base, né, que eu uso e sempre vou usar é a clareza. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, né? Então, desde a entrevista eu procuro deixar muito claro o que a pessoa vai fazer e o que eu espero dela. Esse é o primeiro ponto. Então, o que eu espero de você? Eu dou objetivos curtos, né? Então, eu digo, você como auxiliar, a tua primeira função é aprender a fazer o que o Henrique faz. O Henrique vai te ensinar e o teu primeiro grande objetivo dentro da minha empresa é aprender a fazer o que o Henrique faz do jeito que ele faz. Esse é o primeiro grande objetivo. E assim eu vou dando objetivos para eles todas as semanas. Então, antes de vir para cá, a gente fez uma oferta matadora ontem. Antes de vir para cá, passei lá no restaurante e falei com eles. Falei, pessoal, foi assim, dei um feedback, né, e tal. E eu ouvi várias vezes vários autores falando isso e vivo isso. Os melhores líderes são máquinas de feedback, né? E feedback nada mais é do que deixar as coisas claras, né? Sim. Então, eu trabalho baseado sempre na clareza. Então, para mim, o grande ritual que existe, o principal ritual que existe dentro da minha empresa é a clareza. É falar para eles o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que aconteceu no dia anterior, o que vai acontecer no próximo dia. Porque quanto mais claro você deixa, mais engajado as pessoas vão ficando. E menos inseguros. Inseguros. Por quê? Porque o que acontece? Você conhece alguém que está disposto a sair na mão com outra pessoa sem saber o motivo por que está brigando? Não. Você conhece alguém que se voluntaria para ir para uma guerra que não acredita no propósito daquela guerra? Não existe. Ninguém está disposto a lutar por uma causa que não acredita ou não conhece. Então, quando você consegue deixar claro, as pessoas ou se aproximam ou se afastam de você. Isso é um movimento natural. Então, quanto mais claro eu deixo quais são os objetivos da minha empresa, mais engajo algumas pessoas e mais afasto outras. E isso é uma seleção natural. Saem pessoas que não concordam com o rumo que a gente está dando para a empresa e se aproximam pessoas que querem estar participando desse crescimento. E isso é natural. Então, assim, turnover baixo é um bom indicador? Sim. Mas eu prefiro que o meu seja alto, mas que eu consiga ter sempre por perto pessoas que concordem e que acreditem no propósito que eu tenho na minha empresa. Como a empresa está em ascensão e a gente tem mudado muitas coisas, é normal que alguns objetivos mudem no meio do caminho, que alguns rumos a gente tome que não estão previstos, né? Tem gente que adora esse negócio de pegar uma empresa que está pequena e está crescendo e quer crescer junto. E tem gente que já quer estar numa grande para não sofrer essa turbulência toda que acontece no meio do caminho. E está tudo bem, né? O que a gente tem que aprender a entender. Então, o principal ritual que eu uso na minha empresa é a clareza, né? Então, como que eu dou essa clareza? Conversas informais todos os dias, passo na loja, dou uma conversada, e aí, pessoal, tudo bem? Como é que estão? Como é que foi ontem? Como é que está o peixe? Como é que está o arroz? Como é que está o hambúrguer? Bato aquele papo. Chegou pão? Chegou Coca-Cola? Né? Pergunto tudo isso. Segundo, reuniões semanais com a equipe inteira. Toda terça-feira, primeira coisa que a gente faz. Segunda a gente não trabalha, no meu grupo é folga geral. Terça-feira, primeira coisa na tarde, senta todo mundo, avaliação da semana anterior, projeção da próxima semana. O que vai acontecer, quais são os objetivos, o que eu espero de cada um e
Ponto. Vão trabalhar. Outro modo, conversas individuais não informais, formais, né? 1 a 1, que a gente chama, né? Senta lá, colaborador, 30 minutos para você me falar o que você quiser, me perguntar o que você quiser. Faço isso também. Né? E aí feedback, né? Todo dia, elogiar muito, porque as pessoas elas precisam, além de dinheiro, da certeza que elas estão no caminho certo. Hoje em dia, a insegurança é um fator muito complicado, né? Para os jovens, principalmente. Eu sei que vocês fazem celebrações também, né? Muito. Então, toda vez que a gente alcança um grande resultado, a gente celebra, né? Por quê? Porque, por exemplo, se o nosso objetivo é bater o recorde de atendimentos em uma noite, significa que o volume vai ter que ser muito alto de atendimentos. Para conseguir atender esse volume alto de atendimentos, a equipe precisa fazer um esforço grande. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai doer, né? Se você vai na academia e faz um esforço grande, dói ou não dói os músculos? Dói. Para atender uma carga maior de pessoas, a minha equipe precisa fazer um esforço maior também. Logo, dói. Vão ficar cansados, vão ficar estressados, porque vai dar errado, é um volume acima da média e tal. Então, naturalmente, o ser humano tende a guardar a dor, né? Então, toda vez que a gente bate um recorde como esse, por exemplo, de quantidade de atendimentos na noite, eu faço uma celebração que é uma pizza e cerveja ou refrigerante para todo mundo. A gente senta em volta da mesa e comemora o recorde. Qual que é a minha intenção com isso? Eu imagino que o cérebro das pessoas são várias caixinhas, né? Então, você vai colocando a dor, vai colocando o cansaço, vai colocando as horas que você trabalhou a mais. E se você colocar mais coisas ruins, entre aspas, nas caixinhas do que coisas boas, a tendência é que você ache que tudo é dor, né? Quando a gente celebra a vitória, o que acontece? A gente empurra a dor para fora e coloca uma coisa melhor na caixinha, que é a celebração. Então, o que eu falo para eles não é a pizza, é o recorde que a gente bateu. Não é a cerveja, é colocar coisas boas na nossa cabeça. O que eu quero que vocês guardem aqui é a sensação da vitória e não a dor para chegar nela, né? Porque a dor passa uma hora, né? Mas o resultado que a gente tem vai ficar. Então, é assim na academia. A dor do treinamento passa, mas o resultado no teu corpo fica, né? Então, é baseado nisso que a gente sempre comemora quando acontece algo muito bom. Tem que celebrar. E é simples, né? É uma pizza e um refrigerante, uma cerveja no final da noite. E isso significa muito para eles, muito mesmo. O simples que é fácil e as pessoas esquecem de fazer e talvez não dão a devida importância porque é muito simples mesmo, né? Como se as pessoas, os colaboradores talvez não vão dar a devida importância para isso, é só uma pizza, né? Não tem sentido fazer. E eles dão e muito, assim. Então, por exemplo, se é domingo, um final de semana, eu sei que a gente veio numa semana muito forte, que eles já estão cansados, né? O último dia da semana, já estão cansados, estão lá à tarde se preparando, fazendo mise en place para trabalhar. Domingo é o dia que todo mundo mais pensa em família, é o domingo, né? Sim. Então, eu vou no supermercado lá, compro um refrigerante e um potão de paçoca e levo. Nem custa, né? Se for analisar. Sim. E levo lá e falo, galera, trouxe aqui porque sei que vocês estão se esforçando essa semana, tá valendo a pena e tal, para agradecer e para vocês porem um açúcar aí e dar um up, né? Dar uma levantada aí. E sempre gera... não faço de caso pensado, isso é natural meu, né? Mas traz bons resultados. Eles percebem, ele sabe que a gente está aqui fazendo um esforço, ele lembrou de vir aqui com a gente, né? Então, isso ajuda muito, sem dúvida. E agora sobre a rotatividade, você falou, você tem algum indicador de algo que é normal na rotatividade dentro dos restaurantes? Algo que o dono do restaurante pode olhar e saber se ele está dentro, se ele está fora, para entender mesmo, porque a gente falou, né, que a gente sabe que o salário é o quarto. O primeiro é o ambiente, né, a cultura da empresa. E as pessoas não estão ficando no meu restaurante. Será que é normal? Onde que eu posso estar errando? Tem algum indicador, por exemplo, de quanto tempo as pessoas geralmente ficam? Ou isso depende de cada empresa? Depende de cada empresa, mas de maneira geral, o que os especialistas falam é que até 3% de rotatividade é normal, né? Então, 3% da quantidade de colaboradores que você tem, né? Mas para a empresa pequena é muito difícil você calcular, porque o restaurante às vezes tem 3, se você perder um é 33%, né? Entende? O índice fica muito alto. Isso funciona para grandes corporações, que são 1.000 pessoas, 500 pessoas, é mais fácil de controlar esses 1,5% a 3% aí. Empresa
no nosso segmento, que são horários trocados, que exige muito, eu acho que tem ainda muito essa questão de, eu vou fazer isso por um tempo, né? Tipo uma transição, assim, até ir para outra área ou para outro lugar. São poucos que realmente enxergam isso de maneira profissional, mas esses não vão ficar muito tempo, né? Então, eu acho que dá para aceitar uma rotatividade em pessoas que são facilmente treináveis, em cargos que são facilmente treináveis. Em cargos mais complexos, aí acho que dá para dar uma olhada boa, assim, porque se começar a rodar as pessoas que são as bases para você, aí você tem um grande problema. Né? Então, eu não me incomodo com rotatividade auxiliar, de gente que é facilmente treinável. Né? E até porque eu já falei várias vezes que eu invisto muito em tecnologia para que esse treinamento seja cada vez mais curto. Né? Mas me preocupa muito quando as lideranças começam a trocar. Isso é brabo, tem que olhar para isso. Mas não existe um número para restaurantes que pelo menos eu conheça e acho confiável. Eu acho que depende muito do quão preparada a pessoa está. Porque na maioria das vezes o que eu vejo, às vezes eu vejo alguns alunos nossos assim, que reclamam da rotatividade, mas se for ver, gira muito menos que nos meus restaurantes. Sim. Né? Só que eu estou mais preparado para absorver um tranco desse do que a pessoa. Né? Então, causa muita dor, né? Muito desconforto. Isso que eu ia falar. Acho que eles ficam muito chateados, né? Porque eles se dedicam muito a encontrar a pessoa, encontram a pessoa que parece ser a correta e de repente essa pessoa sai. Né? É um sentimento de frustração, né? É difícil de lidar. Exato. E até isso que eu queria te perguntar, se você tem um cronograma de treinamentos e se quando a pessoa entra, fica claro para ela quais são as atribuições dela que ela vai ter que fazer. Se você tem isso documentado, né? Como que você faz e aonde que ela pode chegar. Por exemplo, eu vou começar, que nem você falou, o cara entrou como auxiliar e você sabia que ele poderia virar o líder da cozinha lá, enfim, chegar num cargo maior. Mas se isso fica claro para as pessoas, você tem documentado, como que você faz isso? Por exemplo, se eu começo com garçom, né? Aonde que eu posso chegar sendo um garçom? Sim. Eu não tenho um manual que eu entrego na mão das pessoas, porque eu já tentei fazer e acho que não achei uma forma de fazer isso que funcione de verdade, e explico por quê. Como a gente está em constante evolução, é natural que algumas atribuições saiam das obrigações da pessoa e outras entrem. Né? Então, manter isso atualizado é difícil, porque a gente está em expansão, então sempre está mudando um pouco. Mas o que eu falo é o seguinte, então você entra como auxiliar de cozinha, depois que você aprender tudo que um cozinheiro faz e tiver condição de ficar num turno, por exemplo, como responsável de uma praça, na Praça dos Quentes, por exemplo, você vai ganhar como cozinheiro. Então, é o primeiro grande pulo. Do cozinheiro, ele pode passar para responsável pela cozinha, para líder de cozinha. O que é o chefe da cozinha? É a pessoa que entende da operação da cozinha como um todo. Então, para chegar como chefe de cozinha, ela precisa passar por auxiliar em todas as praças, responsável por todas as praças, para que ela consiga resolver os problemas de maneira geral da cozinha. Então, tem esse cargo que é o de chefe de cozinha. Acima do de chefe de cozinha tem o do líder, né? Que para mim são os gestores, né? Os cargos de confiança. Então, esses são os moldes, né? Então, os líderes de cozinha e os gestores são as pessoas que estão dentro da operação e que treinam essa galera que tem a rotatividade alta para mim. Então, o maior cargo realmente é o de... Não chamo de gerente, né? Eu chamo de líder mesmo, né? Então, eu tenho... Hoje são 3, né? Eles, além de um salário consideravelmente maior do que os outros, recebem ainda cargo de confiança, que é 40% a mais do salário, mas aí não tem cartão ponto, tem celular, gasolina, tem vários benefícios aí, porque eles realmente são cargos que trabalham mais e têm obrigações muito maiores, né? Sempre, né? Sempre. São pessoas que... Eu, na verdade, não me considero superior a eles, né? Eu coloco eles no mesmo nível que eu, né? Com a mesma responsabilidade que eu. Mas aí você tem um cronograma de treinamentos? Por exemplo, você entrou, vai acontecer um treinamento daqui 2 semanas, ou isso depende da... Não, eu olho para a necessidade da minha equipe. Porque como são perfis diferentes, né? A gente tem
desde 17 até 54 anos, se eu não me engano, 18 a 54 anos trabalhando lá dentro. Então tem uma variedade de idade muito grande e conforme vai rodando, a necessidade da equipe vai mudando. Alguns precisam de treinamento mais prático, outros mais teórico, outros precisam de desenvolvimento pessoal. Então eu vou monitorando junto com os líderes o que a gente precisa mais e vou aplicando esses treinamentos para ir modelando a equipe e levando ela para o que precisa. Eu acho que engessar o conhecimento fazendo um cronograma vai forçar as pessoas, às vezes, a estudarem algo que naquele momento não é o que mais precisa por harmonia dentro da cozinha. Então, eu não tenho isso definido porque a gente vai realmente sentindo a necessidade da equipe e vai levando. Claro que é importante falar para quem está nos ouvindo aqui que eu estou falando aqui agora o que eu acredito hoje, né? Nessa data que a gente está gravando. Pode ser que a minha opinião mude daqui 1 ano ou 2, conforme a empresa for amadurecendo. Mas hoje eu prefiro fazer direcionado à maior necessidade da minha equipe hoje. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o papel dos líderes, porque eu já escutei um mimimi aqui que para você é fácil, né, ter líderes, pagar um salário maior, você já tem restaurante há bastante tempo, já tem um faturamento bem considerável, então para você falar hoje que tem pessoas em cargos de liderança é relativamente simples. Mas como que você chegou nisso? Como que, para um cara que está pequeno ainda, né, está lá com seu faturamento de 40, 50 mil por mês, né, como que ele pode estruturar a equipe para ter um líder e qual seria o primeiro líder que ele deveria pensar? Porque eu sei que o papel do líder ele é importante para deixar o gestor livre de outras funções e poder também relaxar, descansar, enfim, deixar que a operação continue sem que ele esteja lá, né? Mas vamos supor que você fatura aí 50 mil por mês, 40, 50 mil por mês. Qual era o primeiro líder que você contrataria e qual é o papel dos 3 que você tem? A verdade é que quando você ganha pouco, né, que você fatura pouco, que você é pequeno ainda, que na maioria das vezes você e mais os 2, 3 lá dentro da operação, que a operação ainda está muito centralizada em você, é que você não tem que contratar líderes. Eu acho que esse é o primeiro grande equívoco, né? As pessoas acham que eu tenho que chamar um grande chefe para vir aqui liderar minha cozinha. Eu tenho que chamar um grande gestor financeiro para vir aqui liderar meu financeiro. E a grande verdade é que em 95% das vezes essas pessoas que você precisa estão dentro da tua operação. Você precisa modelar elas para que elas sejam os líderes que você precisa, né? Se você não tem dinheiro para contratar alguém de fora, pega alguém que entende a cultura da tua empresa, como você pensa e vai modelando, né? Me perguntaram outro dia numa mentoria quanto tempo eu levei para formar os líderes que eu tenho. Eu falei 9 anos, né? Porque eles ainda estão em formação, mas que eu consegui ter uma equipe de líderes definidos, foram 6 anos de empresa para chegar nesse ponto. Mas o que eu fiz, né, para responder a tua pergunta? Quando eu faturava lá 50 mil e não tinha dinheiro para contratar alguém de fora, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão do meu lucro, né? Então eu queria líderes, mas não podia pagar salário de líder ainda. Então o que eu fiz? Eu abri mão do meu salário, ganhei muito menos por muito tempo, para poder pagar mais para algumas pessoas que eram da minha confiança e incentivar elas a aprenderem o que eu precisava que elas aprendessem junto comigo, né? Então, os líderes que eu tenho hoje passaram por um processo de crescimento junto comigo, né? Então, eles entendem e valorizam muito mais porque eles participaram desse processo. Não foi alguém que veio de fora, com uma cabeça de fora para aplicar. Eu preferi pegar as pessoas de dentro porque elas sabem o propósito da empresa, elas vivem o propósito da empresa e elas lutam por aquilo. Elas não querem transformar o grupo Maimuki em outro grupo porque elas vieram com uma experiência de algum grupo maior. Elas querem melhorar o grupo que elas sempre pertenceram. Então, eu acho que esse ponto de vista muda muito o engajamento da liderança e a importância que eles dão para o que eles estão fazendo, né? Então, a grande dica aí para responder a tua pergunta é escolha as pessoas de dentro que mais merecem, tenham elas capacidade ou não de liderança, traga para perto de você, remunere bem e explique. Deixe claro que o que você espera delas é que elas sejam líderes no futuro. Se elas quiserem fazer essa jornada contigo, e deixe claro que você pode não ter todas as respostas. Isso não é feio, né? Sim. Então, me perguntavam no começo, de um dia eu quero, mas quanto tempo vai levar? Eu falei, não sei. Não tem essa resposta. Mas eu estou disposto a lutar junto com você para que a gente chegue lá o mais rápido possível. Né? Então, eu tenho hoje pessoas já há 10 anos comigo, 9 anos comigo, desde do primeiro dia, né? Que começaram como recepcionistas e são líderes hoje, começaram como auxiliar de cozinha e são líderes hoje. Nada contra auxiliar de cozinha, mas que percorreram a jornada, né? Quiseram estar juntos para chegar nesse nível. Iniciaram no grau zero, né? Iniciaram na faixa branca, no comecinho, né? Isso aí. Mas se eu fosse escolher um para iniciar, qual cargo você
Cozinha. Qual líder cozinha? Cozinha. Eu acho que se você não tem nenhum líder, a primeira coisa é te tirar da operação. E para tirar alguém da operação do restaurante é tirar da cozinha. Não tem. Então, se você é um dono de restaurante que é cozinheiro, saia da cozinha. Treine alguém para fazer da forma como você faz, sem nenhum tipo de superprodução, apenas que consiga fazer o que você faz para continuar entregando isso, para você ter tempo de ser líder. O dono, ele precisa estar olhando para os números, para a parte de gestão, para o atendimento, marcando presença com os clientes, muito mais do que qualquer coisa. Mas se você já é um dono de restaurante que tem um cozinheiro que já tem a responsabilidade da cozinha, arrume alguém para te ajudar no financeiro. É importantíssimo alguém que tabule dados e que te dê as informações para que você possa tomar a decisão. Devo lembrar aqui, obviamente, que se você quer contratar alguém, você precisa saber o que essa pessoa está fazendo para poder conferir se está fazendo certo ou não, principalmente na parte financeira. Né? E agora, antes de a gente continuar, só quero lembrar de você que está gostando do vídeo, deixar o like aí no vídeo, deixar um comentário falando para a gente quais são os insights que você está tendo desse podcast e também trazendo sugestões, né, de tema, do que a gente pode gravar, e não se esqueça de se inscrever no canal. Junte, agora a gente só fala coisas bonitinhas, né? Nem tudo são flores. Com certeza você já pegou bastante gente problemática, né, no restaurante, pessoas tóxicas, e como que você lida com esse tipo de gente, como que você detecta esse tipo de gente, porque geralmente os funcionários, os colaboradores que são mais tóxicos, eles agem mais nos bastidores, né? E aí, se você não está na operação, talvez você não consiga ver o que está acontecendo, e quando você vê, a cagada já foi feita. Então, como que você lida com esse tipo de problema? Conversa, né? Eu acho que eu avalio as pessoas pelo resultado que elas entregam. Então, uma boa estratégia para descobrir quem está puxando para trás, se você está fora da operação, é colocar um objetivo, né? Por exemplo, ontem nós tínhamos um objetivo na oferta Matador de vender pelo menos 50 combinados em cada loja. Então, eu chamei eles para uma reunião e falei, às 6 horas nós precisamos ter o mise en place pronto e os primeiros 35 combinados prontos para entrega, porque em 10 minutos as pessoas vão vir buscar esses primeiros 35. Eles tinham um objetivo, por mais simples que parecesse esse objetivo. O que acontece? Se eu dou um objetivo e eles não alcançam, em vez de chegar gritando, no outro dia eu chamo eles e pergunto o que aconteceu que a gente não cumpriu o nosso objetivo. Aí, nesse momento, se você for um bom gestor, eles vão ter liberdade para te falar as coisas e vão abrir o jogo. Ali eu já começo a perceber quem que puxa para trás. Um pouco é feeling, mas muito dessa informação já vem dos próprios colaboradores. Quando eles vão explicar do jeito deles, às vezes truculentos, né, vão te contar qual que foi o problema. E saber lidar com isso faz naturalmente uma seleção. Se eu identificar alguém que está puxando para trás, eu chamo essa pessoa e jogo de maneira muito clara com ela o que eu espero dela, o que eu não gosto dela. Papo reto. Não sou agressivo, mas não deixo de falar o que eu não gosto. Falo muito sobre sentimento. Eu digo que o sentimento é importante a gente falar, porque às vezes a forma que você como líder chega e dá uma ordem causa um sentimento nessa pessoa. E o sentimento não tem certo ou errado. Se eu te olho com uma cara estranha e você se sente mal, você se sente mal. Eu posso não... Para mim, a minha cara pode não ser estranha, mas se para você está causando um sentimento ruim, eu não posso questionar o sentimento que eu causo olhando para você de uma maneira estranha. Então, o que eu falo é sobre sentimento. Eu digo, quando você faz isso dentro da equipe, eu como líder me sinto chateado, me sinto irritado, me sinto decepcionado, eu coloco como eu me sinto, porque ela não tem como questionar o meu sentimento. E eu pergunto, e como que você se sente ouvindo isso? Né? Se a pessoa conectar com você, ela vai te falar sobre o sentimento dela. E aí, muitas vezes, eu pego a causa daquela cara feia ou a causa daquela toxicidade toda e consigo remediar. Eu tento remediar, mas eu não perco muito tempo, não. Eu tento uma vez, tento duas, vou tentando. Às vezes eu vejo que a pessoa não quer mesmo e aí não espero muito. Eu desligo da equipe mesmo, porque o custo disso é muito alto, né? Mas se dá para contornar e a pessoa amadurecer, porque nos casos que você percebe que a pessoa levou aquele estalo e que se ligou que pode melhorar e melhora, essa pessoa tende a engajar muito mais, porque ela percebe que você não está ali só chutando ela, que você está ali tentando melhorar ela também, e aí acaba se aproximando muito, né? Na maioria das vezes.
E quando a pessoa pede para sair, você deixa ela lá os 30 dias ou não? Tipo, Depende deixa pra muito. sair, sai? Depende muito. Se é alguém que... Eu sempre falo para eles que eu sei que o Maimuk, que o grupo Maimuk não vai ser para sempre, né? Que eu espero que seja, mas que pode ser que não seja. E então, se uma pessoa que entregou muito, né? Eu sempre coloco as coisas naquela balança antiga, né? Para um lado umas coisas, para o lado outras. Se essa pessoa entregou muito mais coisas boas do que ruins na balancinha antiga, muito mais soluções do que problemas, muito mais coisas boas do que ruins, e pede para sair, para ir para um lugar melhor, de uma maneira muito tranquila, muito sábia, e fala, ó, gente, eu quero sair porque eu recebi uma proposta melhor, eu acho que eu preciso, né? Enfim, tem os motivos dela, e eu percebo que aquilo é verdadeiro, eu, sem problema nenhum, cumpre os 30 dias, faz o que tem que fazer e se desliga. Agora, se for truculento, assim, se for algo, problema mesmo, agressividade, coisa ruim, assim, eu não faço questão, não. Eu acho que cada caso é um caso, mas ainda bem que a maioria das vezes as pessoas são muito do bem, assim, conosco e acabam fazendo da maneira correta mesmo. Porque às vezes pega os gestores de surpresa, né? Você não sabe o que fazer, você não tem outra pessoa para colocar naquele cargo, mas se às vezes é um funcionário tóxico, fica naquela... Mas né? eu tenho essa tranquilidade, Henrique, exatamente porque eu estruturei a minha equipe para sempre ter alguém que cubra essa pessoa, entendeu? Então isso te dá mais liberdade. O problema é quando você está engessado, quando você só tem um cozinheiro que sabe todas as receitas e os outros são auxiliares. Se esse cara pedir para sair, você vai ficar louco. Sim. Entendeu? Então o estresse que isso gera está diretamente relacionado à estrutura que você tem por trás disso, né? Ah, mas para o Unity é fácil, fatura um monte, tem estrutura lá para fazer isso. Não foi sempre assim. Mas eu deixo claro para eles que se você for o cozinheiro responsável e eu for auxiliar, se eu aprender tudo que você sabe, eu e você vamos ganhar mais. E não eu não vou tomar o teu lugar. Nós dois podemos ser cozinheiro, com o salário de cozinheiro e ajudar mais a empresa e ganhar mais. Então, é clareza, né? Mais uma vez, é clareza. Sim. A maioria das vezes isso vem quando as pessoas acham que uma pode tomar o lugar da outra e que gera uma competitividade que fica complicado mesmo. No treinamento a gente tem um indicador que você sempre fala que o CMV mais a folha de pagamento não pode passar de 50%, né? Do faturamento. Do faturamento, isso. E como que você faz esse dimensionamento da equipe? Porque eu lembro uma vez, até comentei com você, que fui num restaurante mexicano e era novidade, né? O restaurante tinha acabado de abrir e tava eu e mais umas 4 mesas e tinha uns 7 garçons. Eu percebi que provavelmente aquilo ali estava exagerado, né? E não deu muito tempo, o restaurante acabou falindo, enfim, por problemas financeiros. E eu sei que a equipe, ela custa muito, né? Porque você tem que pagar todos os encargos, enfim. Como que você faz para dimensionar a equipe, principalmente garçom? Porque talvez você não tenha tanta noção de atendimento, se está faltando, se você vai colocar muito. Principalmente quando vai abrir o negócio, né? Que você tem menos noção. Ou na cozinha, para garantir o fluxo. Quando você vai abrir o negócio, tem que ter um pouco mais, né? Porque até para entender o que vai acontecer no modelo de negócio. Você começa com a equipe inchada, compara os resultados e aí decide que tamanho que você vai ficar. Mas quando você já tem experiência, dá para controlar. Como é que eu compenso isso, né? Então, financeiramente falando, o ideal é que o CMV mais os salários não ultrapassem 50% do faturamento. Se está ultrapassando, eu tento diminuir o CMV. Se não dá, tem que diminuir os salários. Como é que faz? Tecnologia. Eu preciso aumentar a capacidade de produção de uma pessoa, né? Então, para não ter tantos garçons, tablets, né? Cardápio digital, terminais de autoatendimento. Dentro da cozinha, equipamentos, como a impressora de sushi que eu tenho no restaurante japonês, como o toaster de pão que tem na hamburgueria, enfim. Então, equipamentos que ajudam a esse dimensionamento para equilibrar esses valores, né? Mas isso para a cozinha é fluxo, né? Você aguenta ou não aguenta o fluxo. Mas pode mexer no cardápio também, né? Para equilibrar isso. Mas para garçom, se for à la carte, um garçom tem que dar conta de pelo menos 20 pessoas. É uma conta assim. Um garçom precisa conseguir atender 20 pessoas, no mínimo, né? No sistema tradicional. Se tiver tecnologia, mais, né? Hoje eu trabalho com 2 garçons e uma caixa para atender umas 80 pessoas num turno, mais ou menos, em dias mais fracos, né? E daí com uma equipe maior para dias mais fortes. Então, um para 40 quase, em dias de movimento mais baixo em função da tecnologia, né? Então, basicamente é isso. Acho que tem que olhar financeiramente se esse tamanho da equipe não te prejudica
e adaptar o teu fluxo para conseguir fazer com que a equipe trabalhe com uma quantidade que não prejudique o caixa da empresa, né? Então, se não dá para pagar tantos salários, tem que ajustar a tua operação, né? Para conseguir enquadrar aquilo ali para ter lucro, senão você vai falir. A operação de um restaurante ideal, ela é composta por quem, quantas pessoas, quais cargos? Você tem lá, tipo, garçom, a pessoa do caixa? Depende do modelo, né? No Maimuki, sushi. Então, para quem não conhece, @Maimuki_sushi, MAEMUKI_sushi. Me pediram esses dias como é que escrevia, porque estavam tentando encontrar e não conseguiram no podcast. Mas, enfim, vamos lá. Se for uma estrutura de sushi, por exemplo, que nem o Maimuki, que o atendimento é feito à la carte na mesa, né? Um garçom para cada 20 pessoas, pelo menos. Em alguns casos precisa de recepcionista, dependendo como é que é a estrutura física do restaurante, mas basicamente garçom, caixa, uma pessoa na copa para lavar a louça e organizar a louça, etc. E na cozinha, pelo menos um para cada praça e um líder operacional. Essa é a estrutura mínima necessária para o Maimuki funcionar, por exemplo, né? E aí você vai identificando onde tem os gargalos, né? O que vende mais, menos, e vai colocando mais pessoas. Vaca Amarela, a hamburgueria do grupo. Quem não conhece, @Vaca Amarela Burgers. Na Vaca Amarela, por exemplo, o sistema é fast food, então é autoatendimento, né? Tem o totem lá, a pessoa entra. Então, eu tenho 2 pessoas no balcão, uma que faz o papel de caixa e organiza os deliveries e as saídas, ali aceita os pedidos, e outra que fica de olho no que está saindo do balcão e quem está chegando e não sabe usar o sistema de autoatendimento ainda, e essa mesma pessoa me ajuda a dar uma olhada de vez em quando se o salão está em ordem e tal. Então, tem uma, no caso da Vaca Amarela, tem um espaço kids, então tem uma monitora lá para as crianças, tem uma zeladora que cuida se os banheiros estão em ordem, se as mesas ficaram bem limpas, etc. E na cozinha, 4 pessoas, né? Então, que ficam na montagem e na operação ali. Então, é uma operação bem mais enxuta, né? Eu tenho no Maimuki 6 só dentro da cozinha. E na Vaca Amarela, 6 é a operação do restaurante como um todo, né? Então, o formato de negócio também muda muito. A complexidade, né? Do atendimento e do produto muda muito também a necessidade de equipe. Claro que sobe e diminui o preço também, né? Mas é basicamente isso aí. Não existe necessariamente uma estrutura ideal. O que depende é de como que você formatou a tua operação, né? Eu acho que para encerrar a parte de motivação, que é algo que sempre pedem, né? O pessoal sempre fala, meus funcionários são desmotivados, eu não consigo motivar. A gente falou já sobre treinamento, né? Treinamento é importante para demonstrar que a pessoa ela é importante e ela tem um futuro dentro da empresa, isso deixa claro, porque empresas que não dão treinamento não demonstram que a pessoa é importante para ela, porque afinal ela entra e faz de qualquer jeito. E esse às vezes é uma objeção, né? Que a gente infelizmente escuta que, mas eu vou treinar o cara para ele ir para o meu concorrente. Então, tem donos de restaurante que preferem ter uma pessoa destreinada e fazendo merda do que uma pessoa treinada que pode realmente ir para o concorrente, né, e faz parte. A gente falou sobre as celebrações que você faz, né, as jantas ali, as comemorações. Tem algo a mais, além da clareza das conversas, feedback e tudo mais, que você vê que é importante para manter as pessoas engajadas, motivadas e principalmente como que você faz para que elas acreditem no propósito? Você falou muito disso, né? Eles acreditam no propósito, eles entendem para onde que a empresa quer ir. Eu sei que você vai falar que é conversando, né? Mas tem alguma outra coisa que talvez não está tão claro? O que a gente ensina no treinamento, né? Eu acho que quando você fala de propósito da empresa, tem que entender que eu, como dono, tenho um objetivo de vida e que a empresa, como empresa, tem um outro objetivo, né? Então, esse negócio de o funcionário tem que vestir a camisa da empresa, eu acho que é bem equivocado na minha visão. Eu acho que você e o funcionário têm que vestir a camisa da empresa, mas principalmente a empresa tem que vestir a camisa dos caras também, entendeu? Então, a verdade é que ninguém está lá para a empresa crescer, nem você. A verdade é que está todo mundo lá por um objetivo maior pessoal. Individual, né? Com certeza. Individual. Então, se você está disposto a trabalhar 8 horas por dia dentro de um restaurante, com certeza não é para ver o restaurante crescer. É para você atingir algum objetivo pessoal teu. E se o restaurante crescer como consequência disso, ok. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? E parece até... Soa estranho às vezes quando eu falo isso, porque, então você não acredita na da empresa? Não, eu entendo que a empresa, para mim, é um meio para eu alcançar os meus objetivos pessoais como Unity.
Eu, como gestor da empresa, preciso fazer ela alcançar os objetivos dela. Mas eu estou dentro da minha empresa. O MyMook, o grupo MyMook é um meio para eu alcançar os meus objetivos pessoais. Né? Eu não sou o grupo MyMook, eu faço parte dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu preciso deixar claro para as pessoas qual que é o objetivo do MyMook. Né? Como que eu faço isso? Tem gente que faz através de missão, visão e valores. Eu acho uma furada. Porque se você perguntar para 10 empresários qual que é a missão, visão e valor da empresa, 9 não vão saber te responder, né? Ou o que souber vai decorar, né? Então eu faço assim, eu faço uma frase do sonho. Qual que é o sonho do MyMook como empresa, né? E está escrito lá, numa plaquinha na parede, lá, que o MyMook é uma empresa que cresce através do respeito, atenção aos detalhes e união, proporcionando experiências memoráveis. Então eu não falei nenhuma vez sobre sushi, nenhuma vez sobre hambúrguer, não falei se é para o cliente, se é para eles, é o jeito do MyMook crescer. Então, o MyMook é uma empresa, não é um restaurante amador, é uma empresa grande, né, que vai ser grande, que cresce. O objetivo é crescer através do respeito inegociável. Falo de respeito, não negocio, é um valor. Respeito uns com os outros, respeito com os alimentos, com a estrutura da empresa, com o nome da empresa, com o uniforme, com tudo, respeitar tudo, através da atenção aos detalhes, prestar atenção nos detalhes, em tudo, né? Então, assim, como que eu vou cobrar de um colaborador respeito se eu atraso o pagamento dele? Não tem como, né? Então, o grande engajamento acontece quando você consegue conectar as tuas ações, as ações tuas, dos líderes, a maioria das vezes com esse sonho da empresa. Então, assim, eu pago em dia porque o respeito é inegociável. Eu trato as pessoas bem porque respeito é inegociável. Eu me preocupo com a vida delas e com a carreira delas porque isso é inegociável. E quando as pessoas percebem que elas estão num lugar que é um meio para atingir o que elas sonham para elas como pessoas, né? E que ainda, além de tudo, traz um benefício de ser um lugar legal e que elas acreditam, aí o engajamento fecha. Entendeu? Então, primeiro, deixe claro para as pessoas qual que é o propósito da tua empresa, qual que é o sonho da tua empresa, não o teu sonho. O teu sonho pode ser ter uma casa na praia, pode ser... E isso o teu funcionário não vai usufruir, né? Se você tem lá uma equipe... Engajar, né? Você tem lá uma equipe com 10 pessoas, chega para os caras e fala assim, galera, vamos fazer um esforço grande aí, porque eu estou comprando uma casa na praia agora, preciso pagar, só você vai usufruir, é um objetivo pessoal teu. Não funciona, cara. Você pode ter, mas não funciona. E não tem esse mimimi, eu não posso falar que carro que eu quero, porque senão eu vou desmotivar meus funcionários. O funcionário ficou puto porque você trocou de carro. Já aconteceu comigo, mas eu explico. Né? O MyMook é um meio para eu atingir o meu objetivo, que é ter o carro tal, que é ter uma casa em tal lugar, mas o objetivo do MyMook é crescer, é fazer você ganhar bem e comprar o teu sonho, eu ganhar bem e comprar o meu, e a gente só vai conseguir se a coisa funcionar. Então, eu sempre uso a clareza orientado ao sonho das pessoas, porque quando você conecta isso ao sonho, você também consegue validar as suas decisões. Se está lá uma frase dizendo que a empresa é aquilo e que o objetivo dela é aquele, cada vez que você vai tomar uma decisão, você olha para aquilo e pensa, isso me leva para aquilo ali? Sim ou não? Sim, continuo. Não, abandono, né? E aí fica mais fácil de lidar. E quando isso está claro, as pessoas olham e percebem se aquilo bate com o que ela acredita ou não. Se bate, ela fica. Se não bate, ela se afasta, naturalmente, né? Então, é isso aí. Basicamente, é isso aí. E sobre esse sonho na seleção lá que você está fazendo, você já explica para a pessoa, ela já entra alinhado com isso. Alinhado. Eu já falo. O MyMook está aqui, porque por isso, isso é inegociável para mim, isso é inegociável, isso é um valor, isso não é, explico tudo, né? Não é só para os clientes, isso vale para a parte interna também. É por isso que, por exemplo, experiências memoráveis, atenção aos detalhes, união, são valores que eu valorizo muito, né? Então, uma experiência memorável é celebrar um recorde, né? Eu quero que as pessoas lembrem do recorde. Então, isso é uma experiência memorável. E quero que elas lembrem que lá elas estão protegidas. Por exemplo, todo mundo tem plano de saúde estadual lá, né? O melhor plano de saúde que tem aqui na região. Por quê? Porque é uma atenção ao detalhe. A saúde dela é importante para mim, né? Então, é sempre baseado nesse tipo de coisas, né? Então, é uma série de coisas relativamente pequenas que convergem sempre no mesmo sonho. E aí funciona. Um sonho bom, né? Um propósito bom na empresa não é uma frase bonita escrita na parede. Um propósito bom na empresa é o propósito que as pessoas sentem.
sem ler aquela frase, elas sentem aquilo. Elas se sentem respeitadas, elas se sentem cuidadas pela atenção aos detalhes, elas se sentem unidas por um propósito maior, elas têm experiências memoráveis que vão levar para o resto da vida. Então, se elas sentirem isso, elas podem não conseguir explicar, mas se elas sentirem, elas vão se conectar. Isso vale para os colaboradores, para você como líder e para os clientes também. Todas as empresas que têm grande valor, e eu não estou falando do produto, de cozinhar bem, do ingrediente bom, perceba que a gente não falou em nenhum momento disso. Todas as empresas que conseguem entender o valor da marca com relação ao propósito conseguem margens maiores, equipes mais fortes e crescimentos maiores também, né? Então, isso vale para qualquer coisa, não só para restaurante. É uma teoria que existe há anos já, né? Então, é por isso que dizem que a Nike não vende tênis, né? Então, os restaurantes podem ter isso também e não é tão complexo quanto a gente pensa, né? Mas a gente já está se encaminhando para o final, então, só para encerrar essa parte da frase, acho que é bem importante, né? Talvez as pessoas ficaram um pouco confusas. Eu sei que lá no Maimuk você tem na parede, lá nos bastidores, né? Para eles estarem lendo e tudo mais, mas nessas reuniões que você faz nas terças-feiras, você traz essa frase, vocês leem essa frase, você relembra eles ou só fica nessa parte do sentimento mesmo? Todas as decisões que eu tomo, eu conecto a frase. Então, se a gente tem um conflito dentro da empresa, eu falo, eu estou tratando essa situação assim, porque lá no nosso sonho diz que o respeito é fundamental. Então, toda decisão que eu tomo baseado no respeito, no sonho da empresa. Porque assim eu tiro o meu fator pessoal. Se eu tiver de mau humor, eu não posso respeitar ninguém, entendeu? Então, eu sempre conecto a isso. Pessoal, por favor, vamos manter o estoque mais organizado que ele está, porque a atenção aos detalhes está escrito ali, é um valor para a gente precisa tomar mais cuidado com isso. É um detalhe pequeno, mas que é importante, né? Então, eu sempre estou conectando, porque ficar lendo a mesma frase, fica aquele troço, é um mantra, é meio chato, vira piloto automático. Mas quando eu vou fazendo essas decisões, conectando com o sonho, eles vão lembrando. Mas isso faz sentido. Realmente, ele fala e faz. Realmente, ele fala e faz. Ele fala e faz, ele fala e faz, ele fala e faz. Aí, quando vê a pessoa se pega no momento de decidir alguma coisa, ela olha para a frase. O audiente não está aqui, mas quando ele olha para essa frase e mostra para a gente que ele está decidindo baseado nela. Então, essa ação está baseada naquela frase? Tá, então vou fazer. Ela tem segurança, né? Porque ela já viu eu tomando essa decisão várias vezes. Então, é assim. Ela existe lá para lembrar, mas como qualquer coisa que fica pendurada ali, se a gente ficar aqui um mês, daqui a pouco a gente não enxerga mais essa TV. Desliga, as placas também são a mesma coisa. Elas estão presentes lá, mas o meu trabalho não é forçar eles a ler. Volta e meia eu aponto para a placa e falo, tá lá. Né? Tô fazendo isso porque tá lá. E aí eles começam a lembrar, sempre em momentos estratégicos. Assim. Então, é a quantidade de vezes que você relaciona as suas decisões ao que está escrito lá que faz valer. É isso aí. E é isso aí então, galera. A gente se vê no próximo podcast. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o comentário aí com a sugestão. A gente adora ler os comentários que vocês estão falando, né? Ouvir os feedbacks de vocês também. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.